Bem-vindos ao segundo Publi Editorial do Livrado. Meus amigos, bem-vindos mais uma vez ao quadro A Nova Literatura, esse espaço que a gente utiliza para apresentar novos autores, né? Para quem não conhece, a gente já publicou um outro quadro nesse modelo, e a ideia aqui é meramente apresentar os livros para vocês, não tecer maiores comentários sobre eles, apenas apresentar a título de exposição de uma livraria virtual. Caso vocês vejam esse vídeo antes de abril de 2018, gostaria de anunciar que agora eu tenho uma agente que vai intermediar esse tipo de negociação com autores dependentes. Então eu vou deixar o e-mail da Maria Bia aqui embaixo para vocês poderem falar com ela. E caso vocês queiram, se interessem em publicar, em ter os livros de vocês divulgados aqui, só entrar em contato, beleza? Então vamos lá. Eu vou falar hoje de 3 autores, vou apresentar 3 autores, na ordem em que eles chegaram, e a gente vai deixar embaixo aqui na descrição todos os links necessários para vocês descobrirem mais sobre os autores, beleza? O primeiro livro é esse aqui, Corações nas Sombras, livro 1, Presságios de Guerra, do Alan Francis. O Alan Francis ele escreveu um livro de fantasia nacional, né? Você pode ver pela capa, pelo tamanho, né? Pelo título, né? Várias pistas aí indicam que esse livro aqui é um livro de fantasia nacional, e inclusive pelo livro 1, né? Quer dizer, faz parte de uma saga maior ainda, né? O cara escreveu um livro de 740 páginas de letra miúda, foi publicado pela Chiado Editora, e ó que legal, tem um mapa aqui na frente, cara. Tem um mapa aqui na frente, olha só. O Alan Francis é o nerdão que conseguiu botar no papel o projeto dele, porque todo nerd tem um projeto de escrever um livro de fantasia, assim, né, cara? Só fica matutando, fica lá desenhando, assim, mas aqui, ó, pra lá botar aqui, cara, poucos conseguem, né? E esse livro aqui, na verdade, ele vai pegar o universo de fantasia que são similares, aí, próximos ao mundo, sei lá, do Senhor dos Anéis, ao mundo da Guerra dos Tronos, enfim, e coloca esses reinos, tem 2 reinos, enfim, eles brigam e tal, e tem uns orcs e uns outros, né, umas criaturas aí obscuras que foram colocadas num submundo lá que ele chama de Agônia, ou, né, acho que é Agônia ou Agonia, acho que deve ser Agônia, que não está com acento. E aí foi um elfo que selou e tal, e daí chegou um sujeito aí para liderar esses orcs aí para fora desse lugar, enfim. E esse mundo ele se passa, a história se passa um tempo depois, em que os centauros foram extintos porque teve uma guerra aí que eles estavam lá com vontade de sede de poder e tal, e eles foram extintos. E aí ele vai fazendo como é, né, a Guerra dos Tronos, que é uma coisa que eu acho muito legal. Eu assisto a Guerra dos Tronos e tal, e eu gosto muito dessa coisa que o programa tem, que ele vai, sei lá, a mágica vai voltando para o mundo, né, aos poucos, né? Ele começa como um seriado normal, em que a mágica se extinguiu faz tempo, e não tem mais dragões, não tem nada, e aí os dragões voltam, e daí tem licantropia, e daí, sabe, tem uns mortos que se levantam e tal, isso é muito legal. E aparece também um dragão que ressurge aí, enfim. O livro começa com uma carta, e eu vou ler o comecinho da carta para vocês sentirem um pouquinho como é que é a escrita do Alan, enfim. Aliás, o Alan ele tem um canal aqui no YouTube, ele dá aulas de direito, enfim, e ele tem uma oficina de escrita literária também. Ele é de Conselheiro Lafayette. Então aqui, ó, carta de Sindara. Creio que você vai achar no mínimo interessante, depois que tudo o que aconteceu, enviar-lhe essa carta. Não quero justificar-me através dela, sei como pensa e qual sentimento tem por mim. Talvez raiva, ódio. Embora eu sinta sua falta, isso não interessa, mas é importante que você entenda os fatos.
A história é mais ampla. Não se trata de mim, de você, do seu pai, da disputa de poder ou dos reinos. É algo infinitamente maior. Então, para alguns, pode ser irrelevante falar de fatos que ocorreram antes do meu nascimento. Afinal, o que sou, quem sou, o poder e respeito que adquiri em meu país e o que fiz pela minha nação são coisas às quais as pessoas dão mais crédito. Falar do passado, dos fantasmas, daqueles que se foram, daqueles que ainda estão nas sombras no primeiro momento, pode parecer supérfluo, mas acredite, não é. A história desse mundo e a minha história se entrelaçam como de alguns personagens dessa narrativa. Talvez não acredite em mim ou pense que estou tramando algo, pois sei que essa altura está se perguntando, mas por que escrever a você? E aí ele vai falar da situação, do panorama geral aí, mas também, né, é um livro grande, é um livro né, como eu já falei, de quase 800 páginas, então você vai ter bastante tempo aí para se ambientar com toda a mística aí do negócio, né? E tem um mapinha, já falei, vou falar do mapinha de novo que eu achei legal. Tem um mapinha aqui que é para você não se perder. Muito massa. O segundo livro que eu queria mostrar para vocês hoje é esse daqui, A História do Universo, do Edmar Trigueiro. Edmar é lá de Fortaleza, no Ceará. E olha que legal, né? Ele é bacharel em Direito, especialização no mestrado, enfim. Então ele é da área do Direito, mas ele é um estudioso da ciência do universo. Então ele buscou fazer um livro para o leitor comum, né, despido da linguagem matemática, sobre as teorias, os princípios básicos da teoria lá do Big Bang, da formação do universo, essas coisas que são introdutórias no campo aí da astrofísica e da astronomia. Então ele procura fazer isso com uma linguagem muito simples, assim, né? Ele falou que tem um professor que até eu recomendo o livro dele, base para alunos do ensino médio, pela linguagem mais simples, né? Eu vou começar a ler a partir do primeiro capítulo aqui, eu só ler aqui um pouquinho. Então ele começa o livro assim, ó: vamos iniciar nossa viagem cósmica sobre a origem do universo, primeiro sabendo do que ele é feito. O universo é feito de átomos. Esses átomos interagem entre si através de 4 forças que existem na natureza: a força da gravidade, o eletromagnetismo, a força fraca e a força forte. E é sobre isso que falaremos nesse capítulo primeiro. Aí ele tem um subtítulo, o erro de Aristóteles. A química é a parte da ciência responsável pelo estudo da matéria, mas do que é composto mesmo a matéria? Os cientistas já sabem que a matéria pode dividir-se e hoje estão em busca de matéria indivisível, vale dizer, da partícula fundamental ou elementar da matéria. Eles estão em busca de descobrir do que ela é formada. Essa busca começou há muito tempo. Que bom seria se falássemos apenas de uma única cultura universal. Infelizmente, tradicionalmente, dividiu-se a cultura entre oriental e ocidental. A ênfase maior do nosso trabalho é na tradição da cultura ocidental, na qual emanamos, mas na medida do possível trataremos de algumas das contribuições do mundo oriental. E aí ele começa a falar, então, das teorias que já existem e a explicar, nessa linguagem que eu li aqui para vocês, sobre esse assunto que é tão fascinante, né? Tem o Carl Sagan tinha aquele programa Cosmos, né, que passava na TV, e agora o Neil deGrasse Tyson fez um remake dele também, né? Acho que está na Netflix ainda, né? Que é bem legal também. E a gente, assim, que não é estudioso da astrofísica, a gente sente uma curiosidade de saber, porque isso diz respeito à nossa própria existência, né? O universo, né? E tudo mais. Enfim. Então esse aqui é o segundo livro do Edmar Trigueiro, que é, assim, eu achei bem interessante a proposta dele e a abordagem dele simples, enfim, é uma coisa que, enfim, o Livrada também partia dessa filosofia aí, né? Então, beleza. O último livro que a gente vai apresentar hoje é O Inimigo Íntimo, do Eduardo Lages. O Eduardo, ele tem 25 anos e parece que há 1 ano e meio ele tem um esquema de que ele tem um standzinho, né, um stand móvel de livros que ele monta na Avenida Paulista. Ele fica lá, inclusive vou deixar uma foto aqui para vocês localizarem ele lá, se vocês o virem. Você conhecer a barraquinha, faz a barraquinha do Eduardo, vi no Livrado. Chega lá e fala que viu no Livrado que vai ganhar desconto. Mentira, não vai não. Mas só fala lá que ele vai ficar feliz. O Inimigo Íntimo, do Eduardo Lages, é um livro narrado em primeira pessoa, é o segundo livro dele. Ele tinha escrito antes outro que chama Querido Jaime. E nesse livro aqui, que é narrado em primeira pessoa, o protagonista, que é o Guilherme, ele vai relembrando as memórias de infância dele e parte ali da pré-escola, ali na creche, enfim, em que tem um molestador de crianças, enfim, né, um pedófilo. Então ele vai avançando o livro, né, até a adolescência. E vai tratando dos medos e das inseguranças, enfim, essas coisas. Vou começar lendo o livro que eu achei o começo
bem significativo do livro. A primeira coisa de que me lembro é de estar trancado no banheiro da creche com meu amigo. Eu estava de joelhos no chão, com os olhos fechados e a boca aberta. Meu amigo estava em pé, de costas para mim, sem as calças e com a bunda levantada. Ele fazia força enquanto eu esperava. De repente ele se virou e subiu nas pernas do jeans e disse: "Não dá, não consigo fazer agora." Nosso objetivo era que ele fizesse cocô na minha boca, mas graças à natureza ele não estava com vontade. E por isso não preciso escrever que realmente cheguei a comer bosta quando criança. Tínhamos 4 anos de idade. Esse tipo de comportamento bizarro apareceu subitamente em todas as crianças da creche depois que o monstro começou a nos visitar. Era um cara velho, sua presença passava certa estranheza. Tinha olhos nervosos como os de um fugitivo. Na verdade era só um asqueroso filho da puta. Não me lembro da cara dele, por mais que me esforce para recordar, seu rosto permanece na minha memória como um borrão, com pernas, braços e corpo. Antes dele não havia nada, não consigo retroceder mais nas minhas lembranças. Que coisa trágica. Imagino que para algumas pessoas as primeiras memórias devem representar coisas banais, ou até mesmo eventos agradáveis. Entre as minhas primeiras recordações estão as do monstro. Ele começou aquilo dentro da creche. Quando as tias acabavam de nos dar o lanche da tarde e voltavam para a cozinha, o monstro aparecia e, em seu ritual diário, nos beijava às escondidas. Como se fosse uma brincadeira inocente, ele jogava um pano por cima das nossas cabeças, entrava nessa pequena cabana para 2 e lambia a nossa boca. Também dizia para fazermos aquilo entre nós, e logo aprendemos a fazer quando ele não estava por perto. Durante algum tempo chegamos a nos divertir com aquilo, até que as visitas do monstro pararam. Aos poucos começamos a sentir vergonha das coisas que tínhamos feito. Sem a presença dele, paramos com aquilo. Não sei se as donas da creche descobriram o que ele fazia conosco. O que sei é que assim que ele apareceu vindo do nada, também sumiu. Então, a partir daí ele começa essa narrativa regressiva, né, de memória, né? E a memória sempre é um campo riquíssimo da literatura, né? Sempre algo que se explora com o maior esmero por ser a parte fundamental das nossas ficções, inclusive das nossas ficções pessoais, né? Então aí que está a graça da coisa. Ele também tem um estilo tranquilo e é um livro curto, tem 112 páginas, né? E foi publicado de forma independente. Então, esses são os livros que eu tinha para apresentar. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo, né, que a gente faz para apresentar os autores que procuram a gente, enfim. Lembrando, os autores que quiserem entrar em contato, mandem e-mail para a Maria Bia aqui e ela vai falar com vocês sobre as negociações. Ela agora negocia para mim, fala com a minha gente. Beleza? E é isso aí, galera. Um abraço para vocês, um abraço e tchau.